Olá, muito boa tarde. É um dia de pausa no Euro 2024, uma ocasião para trazermos a este programa a mobilização que acontece por causa do futebol, por causa do campeonato entre as seleções. Connosco está Hugo Tavares da Silva, que é jornalista na Renascença, com quem vamos falar daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos os acontecimentos que marcaram a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Contra a lógica do rearmamento e do confronto, Francisco insiste na necessidade de promover negociações de paz. Continuiamo a pregare per la pace, specialmente in Ucraina, Palestina, Israele. Guardo la bandiera di Israele. Oggi l'ho vista sul balcone della tua casa quando venivo dalla chiesa di Santa 40 Martiri. È una chiamata alla pace. Preghiamo per la pace. Palestina, Gaza, nel nord del Congo. Preghiamo per la pace e la pace nella martoriata Ucraina, che soffre tanto, che sia la pace. Lo Spirito Santo illumini le menti dei governanti, infonda in loro saggezza e senso di responsabilità per evitare ogni azione o parola che alimenti lo scontro e puntare invece con decisione a una sola soluzione pacifica dei conflitti. Ci vuole negoziare. A audiência geral desta semana foi diferente. Francisco interrompeu o ciclo de catequeses para lançar um alerta, associando-se ao Dia Internacional contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas. Una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzandone il consumo. Questa è una fantasia, come è stato proposto da alcuni o già attuato in alcuni paesi. E questo si liberalizza e si consuma in più. Avendo conosciuto tante storie tragiche di tossicodipendenti e delle loro famiglie, sono convinto che è moralmente doveroso porre fine alla produzione e al traffico di queste sostanze pericolose. Quanti trafficanti di morte ci sono? Perché i trafficanti di droga sono trafficanti di morte. No Vaticano, dezenas de metropolitas de todo o mundo, incluindo Dom Rui Valério, patriarca de Lisboa, vão receber o pálio na solenidade de São Pedro e São Paulo, um dia especial para a Igreja de Roma e em todo o mundo. Sabato prossimo celebreremo la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Siate sul loro esempio discepoli e missionari, testimoniando ovunque la bellezza del Vangelo. Alla loro intercessione affidiamo le popolazioni che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, perché possano presto ritrovare la pace. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Roma e Constantinopla, duas igrejas irmãs que se preparam para celebrar momentos históricos em comum. A solenidade de São Pedro e São Paulo, a 29 de junho, é um dia especial para a Igreja de Roma e para as relações ecuménicas, particularmente com a Igreja de Constantinopla, fundada por Santo André
irmão de Pedro, e uma referência de diálogo com o mundo ortodoxo. On the occasion of the thronal feast of the Church of Rome, St. Peter and Paul, June 29, we sent from Constantinople an official delegation to Rome to celebrate together with His Holiness the Pope and the Roman Catholic brothers and sisters this great feast of the founders of the Church of Rome, who have been the great apostles Peter and Paul. Em 2025 completam-se 1700 anos sobre o primeiro concílio ecuménico realizado em Niceia, hoje a cidade turca de Iznik. Um momento incontornável da história do cristianismo que deve unir vários dos seus maiores representantes. His Holiness Pope Francis wants to celebrate together this very important anniversary. And he plans to come to our country to visit with us in Constantinople at the Patriarchate and then proceed together to Nicaea, to Iznik, to have some important historic celebrations on this anniversary. Na primeira visita a Portugal de um patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu celebrou com a comunidade ortodoxa antes de lamentar o apoio do seu irmão Cirilo de Moscovo à guerra na Ucrânia. Αυτό είναι μια μεγάλη σύγχρονη τραγωδία. Ευτυχώς ότι οι δυτικές χώρες βοηθούν την Ουκρανία και μέχρι στιγμής μπόρεσε και στάθηκε στα πόδια της. Αντιμετώπισε την άδικη εισβολή. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε επουδενή λόγο με το ιδεολόγημα του Ρούσκι Μυρ, του ρωσικού κόσμου, και με τις προσευχές που κάνει ο Κύριλλος, όχι για την ειρήνη, αλλά για την νίκη των ρωσικών όπλων. Είπα το πρωί στην Εκκλησία ότι το ιδεολόγημα αυτό είναι καθαρός εθνοφιλετισμός και είναι αίρεσης. A viagem a Portugal incluiu um encontro com seminaristas e membros do clero do Patriarcado de Lisboa por iniciativa do Conselho Presbiteral da Diocese, um momento que Dom Rui Valério considerou histórico. Peregrinação da família missionária da Boa Nova esteve em Fátima e desta vez acompanhada pelo Bispo Auxiliar de Osaka. Há 57 anos que a família missionária da Boa Nova peregrina ao Santuário de Fátima, uma ocasião de encontro e partilha anual entre aqueles que apoiam e rezam pelos missionários. Isto dá um sabor muito especial àquilo que é uma família, enfim, religiosa, constituída por diversos carismas. Portanto, digo diversos carismas porque nós próprios não somos um instituto religioso, somos uma sociedade de vida apostólica, mas depois temos todos aqueles colaboradores que estão ligados a nós, como tem qualquer instituto. E isto é um momento alto, porque para já, o sentido da peregrinação em si, porque a peregrinação implica sempre uma peregrinação interior ao mesmo tempo. Aliás, não se faz uma peregrinação, por exemplo, nos autocarros a Fátima da família Boa Nova, sem que haja essa partilha da oração profunda. Portanto, é uma peregrinação. E, portanto, é sempre um fim de semana de grande alegria para muita gente. É algo que nós não podemos esquecer. Desta vez a peregrinação foi presidida por Dom Paulo Sakai. O Bispo Auxiliar de Osaka destaca que a forma como Fátima cresceu o anima para o crescimento dos católicos japoneses. Fátima es especial, no digo, ¿no? Digamos, pequeña, entre comillas, anterior, sobre todo anteriormente, es una pequeña
pequeña ciudad, pequeños sitios, pero ahora pues como vemos que así acá congregamos mucha gente, ¿no? Aquí. Eso es empezando una pequeña semilla que brotó a la Virgen Santísima y así vemos ahora actualmente con mucha gente, ¿no? Eso nos da ilusión, ¿no? O sea, y si seguimos a Dios, seguimos a la Virgen, pues así seremos, ¿no? Me da la esperanza. Com este bispo viajou o padre Nuno Lima, missionário da Boa Nova no Japão e que pela primeira vez pôde participar nesta peregrinação. Os números católicos são muito poucos, mas é esta presença como sinal no meio de toda a gente. Nós aí, como missionários da Boa Nova, estamos como padres diocesanos ao serviço do Bispo e por isso o Sr. Bispo de Osaka pediu-me este compromisso como pároco da Catedral e é isso que eu estou a fazer neste momento no Japão. O Japão é uma realidade cultural complexa e onde a proposta da fé não é de transmissão fácil. Houve um terremoto em 1995 na Diocese de Osaka, na cidade de Kobe, que faz parte da Diocese de Osaka, e nessa altura havia já um plano pastoral a ser estudado, mas esse terremoto abalou a igreja, abalou a sociedade, houve bastantes mortos, mas também abalou a igreja e fez a igreja pensar na necessidade de caminhar com os outros. A peregrinação da família missionária da Boa Nova esteve em Fátima e desta vez acompanhada pelo Bispo Auxiliar de Osaka. Acompanhe estas e outras notícias no portal agência.eclésia.pt. Falamos agora com Hugo Tavares da Silva, que é jornalista na Renascença. Hugo, muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Mais do que o comentário, enfim, ao que acontece dentro das quatro linhas, e até porque estamos a gravar esta entrevista ainda antes do último jogo da fase de grupos de Portugal, não vamos por isso a essa análise, mas sim ao que acontece em torno do futebol, à mobilização do país, das gentes. O futebol continua a ser, de facto, aquela paixão do povo, a dar, enfim, a fazer jus também ao título de apaixonados que foi selecionado para a seleção. Certo, boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, é quase um sentimento insuperável, não é? Quando há um torneio destes, o país para. Na Alemanha os jogadores têm sentido muito o apoio dos adeptos, há muitos portugueses lá, por exemplo em Gelsenkirchen, o palco do derradeiro jogo da fase de grupos de Portugal com a Geórgia, tem uma comunidade de 400 portugueses. Os jogos têm tido 15 mil portugueses, 12 mil, 15 mil portugueses no estádio. Claro que é incomparável quando se joga contra a Turquia, que está em casa, em Dortmund. Mas há muita gente à volta, há muita gente num hotel a pedir, enfim, autógrafos, fotografias. É verdade que a interação é mais forte quando está o Cristiano Ronaldo envolvido. Mas sim, nota-se muito esse impacto. Até há clubes. Há um clube muito pequeno, nós fizemos na Renascença uma reportagem sobre um clube que é o Marienfeld, que é a terra onde Portugal está, que está ali a 2 km do centro de estágio. E que os miúdos são um clube da 10ª divisão e tem 1.500 atletas e os miúdos sabem que está ali o Cristiano e querem muito falar com ele e tentar e, enfim, inspira-os de certa maneira, sim. E que poder pedagógico e educativo têm estas estrelas de futebol? Ou continuam a ter, né? São olhados como ídolos? São, se bem que os jogadores não são, nem têm que ser ativistas, é verdade, mas são um exemplo de facto. E às vezes há ali aqueles pequenos, ou declarações, ou gestos, como o tal passo do Cristiano para o Bruno Fernandes, que, se falamos de futebol, é a decisão óbvia e certa, mas que sabendo que há ali um ego muito grande e quando se faz um certo gesto de generosidade, e que se calhar terá um V de volta, quem sabe nos próximos jogos, isso tudo sempre marca o espírito e a harmonia que há num grupo e pode ser inspirador para os outros. Podemos falar também daquelas declarações do João Cancelo, quando disse que, para já emocionado, disse que adorava jogar por Portugal e que representava a família, os amigos da rua que não chegaram ali e que sonhavam, enfim. Tudo isso são pequenas mensagens que podem ser inspiradoras e formar pessoas e pequenos jovens. O próprio Martínez apontou esse gesto do Ronaldo como, enfim, deveria passar em todas as academias. De facto, ali lá está, o tal valor pedagógico que pode ter. Sim, é assim, é um bocado exagero porque é uma decisão muito óbvia. É também a emoção, não é? É, e tem a ver com o Cristiano, o peso que ele tem, já sabemos que ele quer muito os recordes e, portanto, ele tem que marcar no 6º europeu seguido. Enfim, vai bater esse recorde. Mas lá está, o facto de oferecer o golo ao colega demonstra que se calhar está a encarar a seleção não como tendo de ser o salvador. Nota-se que é o mais um, que confia mais nos outros, é um grupo, parece mais forte e leve,
Portanto, se calhar por isso é que são muito candidatos. Na Alemanha, o nosso repórter Pedro Castro Alves, da Renascença, diz que a comunicação social lá vinca muito que Portugal é favorito mesmo. E isso é muito interessante, acho que tem a ver com a força do grupo também, e acho que nunca chegámos tão forte a uma fase final do europeu. Ainda falando dos portugueses que estão na Alemanha, de facto uma comunidade vasta, sentiu-se isso também quando foi o torneio em França, que vencemos, não é? O que é que faz bem ao ego dos portugueses que estão na Alemanha? Eu não estou lá, imagino que sim. Não, imagino que quem já viveu mesmo que pouco tempo fora de casa e longe de casa, é sempre bom quando alguém traz um pouco de casa até si e estar no coração do que se passa no mundo atualmente, no mundo não, na Europa, porque também se está a jogar a Copa América nos Estados Unidos. Sim, imagino que sim, ter ali os seus heróis, alguns de infância, outros que, enfim, vimos desde sempre a carreira toda, há de ser muito de valorizar essa presença dos jogadores, claro, e da seleção, e poder puxar por eles perto e serem protagonistas no apoio. Imagino que seja especial, sim. E que repercussões pode ter também no nosso país, esta presença e esta união que transparece da seleção? Sim, lá está, podemos voltar à tal mensagem inspiradora. Quando vemos um grupo solidário e a querer representar bem uma seleção e até passar os bons valores com uma atitude certa, isso é sempre de valorizar, não é? É sempre uma mensagem que passa, por exemplo, há sempre pequenas histórias lá, agora até ia referir duas ou três histórias pequenas que estão a passar no europeu, que demonstram às vezes que mini episódios mostram, enfim, a identidade deste tipo de torneio. Por exemplo, há um alemão que toca saxofone e vira aquilo tudo, vê-se nas ruas. Há aquela guerra das comidas de partir esparguete à frente dos italianos ou baguetes à frente dos franceses. E Portugal está a ser muito reconhecido pelo apoio no estádio por uma música que é muito simples, enfim, mas que está a ser falado imenso, que Portugal está a dar um apoio brutal. Portanto, imagino que sim, que o apoio que estão a dar lá, e muita gente vem de cá, de Portugal para lá, possa ter um impacto lá que depois vem para cá, porque sentimos essa energia, claramente, da comunidade portuguesa e de quem vem de cá. A mobilização enquanto o todo nacional. Na informação mais institucional da UEFA, diz-se que se quer promover um torneio inclusivo e que promova o respeito por todos. Isso transparece, chega-vos dos vossos correspondentes também que estão na Alemanha? E as imagens que nos chegam também? Não estou certo disso, até porque, sim, não estou certo, porque não tem sido a história central, não é? Quando puxamos a fita atrás e vamos ao Qatar, claro que as obras do estádio, as mortes que aconteceram, claro que marcaram a agenda mediática e se falou muito sobre isso, e se calhar isso influenciou a partir de agora onde é que serão os palcos dos próximos torneios, embora a Arábia Saudita esteja aí em 2034 na mira. Mas Portugal vai receber um Mundial em 2030, com o Marrocos e com a Espanha. Portanto, imagino que embora tenhamos sempre casos até cá preocupantes de dignidade e de respeito pelas pessoas e pela liberdade, mas acho que não fazem o suficiente, nunca fazem, porque mesmo que façam nunca é suficiente, porque a mensagem tem que passar todos os dias e os jogadores têm que ser livres para poder dizer o que quiserem ou exibir símbolos que façam enfim, esses valores da integração, da igualdade, se possam expressar realmente. No Mundial não vimos isso no Qatar, por exemplo, os jogadores da Alemanha queriam falar ou queriam usar uma abraçadeira arco-íris e foram castigados ou ameaçados de ser castigados. Portanto, o futebol e o desporto ainda têm muito para andar, mas especialmente o futebol, claramente. Neste respeito por todos, aquelas consecutivas invasões de campo é um excesso dos adeptos? Sim, é um perigo, porque... Primeiro, é um perigo porque, para já, foi com boas intenções e só querem selfies, não é? Um dia não sabemos se um atentado pode ter forma de um ataque a um jogador e seria drástico, porque, enfim, pelo óbvio, mas também porque há muitos milhões de pessoas a verem direto, embora eles tirem porque, na origem, por questões publicitárias, para não se dar valor às marcas que tentam aproveitar essas invasões. Mas sim, é um perigo. Por exemplo, agora com Portugal houve 4 durante o jogo, sempre visando o Cristiano, claro. O primeiro é um miúdo, uma criança, e claro, o Cristiano até abriu os braços e quis recebê-lo e, enfim, ser uma pessoa admirável nessa atitude. Só que depois abriu a porta a que outros fizessem o mesmo, e vêm os adultos e os excessos. É realmente perigoso quando a natureza do gesto for outra e, no fim do jogo, já com o jogo parado, houve outra invasão, e depois têm seguranças que tentam responder a esse gesto, não é?
e um jogador português acabou por ser ceifado por um segurança, porque eles não têm botas. Embora acho que, segundo também o nosso repórter lá, é suposto eles terem botas, alguns deles terem botas de futebol para realmente dar resposta às invasões, para não escorregarem. Só que como passam muitas horas de pé, não usaram botas porque é capaz de fazer mal às costas e ser desconfortável. Mas sim, é um problema e a UEFA tem que responder melhor, claramente. Hugo Tavares da Silva, uma última questão. Tudo isto é muito bonito quando há vitórias, quando as coisas correm bem, não é? E aí o futebol mobiliza. Se as coisas correm mal, começa a ser tudo, enfim, para o verso da medalha. Sim, isso é sagrado. Somos 11 milhões de treinadores. É sempre assim, é o que o futebol traz. Depois, para certas pessoas, ganhar chega. Para outras pessoas, ganhar não jogando bem não chega. Então há sempre o fantasma de, enfim, as gerações de 96, de 84, 2000, que jogavam muito bem, mas que não ganharam, embora estivessem muito perto, 2004 igual. Depois houve o outro lado da moeda, que foi ganhar em 2016, quando se jogava muito pouco. Portanto, há sempre essa... Como manter o equilíbrio. Exato. Mas eu acho que quando se ganha está tudo bem, e às vezes é uma maldição, porque se perpetuam certos projetos. Mas sim, ganhar envolve as pessoas e andam mais felizes, claramente, mas o futebol traz sempre, enfim, as convocatórias, os 11, as decisões, vão sempre encher os cafés e as conversas. E esperemos que, enfim, que as conversas sejam em torno da vitória e não da derrota, porque aí, como dizia, está tudo cada vez mais feliz. Obrigado por esta análise aqui aos acontecimentos do Euro, não o que se passa dentro de campo, mas o que envolve muitas pessoas. Muito obrigado. Parabéns também pelo trabalho que vai sendo feito na Renascença. E a terminar, recordo que pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1, em agência.eclésia.pt. Votos uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.